Você gostaria de ganhar mais dinheiro trabalhando na veterinária sem precisar ter que trabalhar mais? Pelo contrário, trabalhar tendo mais tempo livre para você e mais abundância financeira. A área do diagnóstico por imagem veterinária é uma área muito abundante e é possível você ter isso. Através da sua agenda, consegue ganhar tempo livre e ter mais abundância financeira. Curte o meu vídeo, compartilhe isso com colegas que acredite. Isso vai me ajudar muito e ajudar a área do diagnóstico por imagem também. Porque o nosso propósito aqui na escola Improvete é trazer a valorização da veterinária no Brasil. Então você pode fazer parte disso, desse movimento, compartilhando e seguindo o meu canal aqui. Como organizar a agenda e ganhar tempo livre trabalhando com diagnóstico por imagem? Quanto tempo livre você precisa? Já parou para pensar nisso? Você precisa de 1 hora por dia? 2 horas? 6 horas? O dia inteiro? Quanto tempo livre você precisa? Pode ser que você tenha tempo livre e você talvez não esteja usando ele de uma forma adequada. E aí o que você vai entender é que pode ser que você precise ficar mais produtivo para você ter a sensação que você fez mais coisas e está sobrando tempo para você. Porque às vezes você tem tempo livre, mas fica assim, sabe? Sabe quando fica... Isso acontece muito comigo aqui no WhatsApp. Às vezes é um cliente que mandou uma mensagem, sabe? E eu preciso responder ele, mas eu não consigo parar naquele momento. Mas a minha mente fica ocupada com aquele cliente, com aquela mensagem no WhatsApp. Enquanto eu não responder aquilo, eu não me sinto desocupado. E esse tema é agenda, que é através dela que a gente consegue um tempo livre, agenda e produtividade, é um tema importante não somente para ter mais abundância financeira e para a gente ter mais tempo. Isso também está relacionado com a nossa saúde. Eu trouxe aqui uma pesquisa, tá? Que foi feita lá na Austrália por um grupo de psicologia. E eles fizeram um questionário e 2.125 profissionais, eles responderam esse formulário. E esse questionário foi passado dentro da escola de veterinária, tá? E eles concluíram que existe uma pobre saúde emocional, psicológica dentro da área veterinária. E isso tem levado a níveis de estresse, ansiedade, depressão, que são semelhantes a outros profissionais. Então quero destacar isso, que é muito comum eu escutar veterinários dizendo: nossa, a área da veterinária, ela quem trabalha com veterinária, a chance de ter burnout é muito grande e o índice de suicídio é altíssimo. E eu quero te dizer uma coisa: eu nunca encontrei nenhum trabalho publicado com dados que prove que existe um alto índice de suicídio de médicos veterinários aqui do Brasil. Eu nunca encontrei. Eu gostaria que, se você tiver esse dado, eu gostaria de estar recebendo, tá? Eu fiz uma pergunta: quanto tempo livre você precisa? Um profissional que trabalha com diagnóstico por imagem, quantos exames ele consegue fazer? Isso é um dado importante. E eu trouxe isso aqui para você. Isso aqui é um dado que é da própria Escola de Negócios Improvete. Um profissional que trabalha no serviço volante, se ele colocar, vamos colocar aqui, tá? 25 dias trabalhados, né? Trabalhando num horário comercial. Se ele tiver um intervalo de agenda de 1 hora, ele é capaz de marcar aí 240 exames. Um serviço fixo que trabalha, sabe, um centro diagnóstico ou
um ponto fixo integrado dentro de um hospital, se ele tiver uma agenda de 30 minutos, ele consegue marcar até 380 exames, considerando que está todo um signo do outro. Na teleradiologia, considerando um tempo aí de 15 minutos para estar fazendo cada laudo, 768 exames laudados por mês. O problema é que a maioria dos profissionais que eles vão trabalhar com diagnóstico por imagem, os veterinários, eles já começam no modo exame. Sabe o que é o modo exame? É aquele veterinário que só pensa em exame. Isso aqui é a realidade da maioria. Só pensa em exame. Nossa, quantos exames eu consigo fazer por dia? Quanto que eu vou conseguir encaixar? E pior, tem imaginologista que acredita que os maiores lucros e ganhos financeiros da nossa área está no volume. E aí atende plano de saúde, começa a dar desconto, faça 5 exames, ganhe 1. Se você me indicar o exame, eu te dou sabe, você fica de crédito comigo em R$50, depois você usa esse crédito comigo, sabe? Aí é um repasse disfarçado. Só que, o que eu estou mostrando aqui? Uma agenda 100% lotada, modo exame, só pensando em exame, o profissional só consegue fazer 240 volante, 480 fixo e 768 laudos de tele. Mas, Vicente, eu conheço profissionais, inclusive eu, já passei desses números. Já fiz mais do que isso, tanto no volante como no fixo. Só que o que acontece? A partir desse momento, o profissional começa a perder qualidade. E quando ele preenche todo o tempo dele somente com o exame, começam a aparecer os problemas. Aí, aqui, a gente tem uma toxina. O profissional começa felizão, animado. Nossa, encontrei minha paixão, é diagnóstico por imagem mesmo, eu amo fazer ultrassom, eu amo fazer raio-x. Galera da cardio também, tá? Galera da cardio, cardiologista, nossa, era isso que eu queria mesmo, terminei uma pós-graduação, eu amo a cardiologia, eu amo tomografia, eu amo ressonância. Mas aí com o passar do tempo, não tem gestão de tempo, é só trabalho, modo exame, exame, e aí ele está se intoxicando, vai chegar um tempo que ele vai fazer o quê? Vai bugar. Isso aconteceu comigo, tá bom? Quero te dizer isso. Isso aconteceu comigo. Eu não tive o diagnóstico de burnout, tá? Mas eu cheguei a um nível de desgaste mental e físico tão grande que eu precisei ficar 4 anos tomando remédio de pressão alta, minha pressão subiu, ninguém descobriu, conseguiu dar o diagnóstico. E depois que eu superei essa etapa de estresse extremo, eu nunca mais precisei tomar remédio de pressão alta. Veja bem, então, não sei se foi burnout, mas comprometeu severamente a minha saúde. Quando eu comecei no serviço volante, em 2008, eu comecei depois que eu terminei minha residência na Unesp de Botucatu. E eu, com aquela vontade de mostrar o meu trabalho e para o mercado, e ninguém me conhecia no mercado. Eu terminei minha residência na Unesp e eu fui para o Espírito Santo. E ninguém me conhecia, trabalhando com diagnóstico por imagem, apesar de eu ser capixaba, mas eu tinha me formado e fui direto para a residência. Comercialmente, ninguém me conhecia fazendo exame ainda. E aí eu queria mostrar meu trabalho e eu precisava pagar o valor investido no carro, no equipamento. Sabe o que é a primeira coisa que eu fiz? Eu cheguei para os clientes e falei assim: cliente, olha só, sou o Vicente, me apresentei. Falei, se você precisar de exame, você pode me ligar a qualquer hora que eu venho. Pronto, dali eu estava matando a minha agenda. Porque a agenda não estava clara para mim, eu nem deixei claro para o cliente. O que eu deixei claro para o cliente? Qualquer hora que você me ligar, você vai. Eu vou. No início isso dá certo, você pega, você não tem a agenda, está vazia, você liga o cliente, você vai lá no cliente. Pronto, começa a ter uns outros agendamentos, o cliente liga e fala assim: Vicente, eu quero o exame aqui agora. Fala, agora eu não consigo ir, eu só consigo de tarde. Poxa, mas você não passou aqui e não falou pra mim que você conseguia vir a hora que eu quisesse ligar?
Ué, pronto. Já era um ponto ali que eu já passava uma experiência ruim para o cliente. E foi com base nessa dor que eu passei que eu criei um método chamado Agenda Smart. O que é esse Smart? Cara, é uma agenda inteligente. Eu vou te explicar como que ela funciona, tá bom? Porque com essa agenda, com esse modelo, com esse método, você vai ter mais tempo livre. Basicamente, são esses 3 pilares: horários pessoal e profissional, agrupar compromissos. Se você pesquisar isso até na internet, você vai ver que chamam-se clusters. Você vai fazer clusters de tarefas. Eu vou te explicar isso, como é que é, tá bom? Mas você vai agrupar compromissos e usar ferramentas. Mas preste bastante atenção. Sabe que eu gosto muito de pão caseiro. Isso nasceu do tempo que eu passava com a minha avó. Ela fazia uns pães maravilhosos. E eu não resisto mesmo a um pão caseiro. Quando eu casei com a minha esposa, eu conheci a Nedina. Ela fazia um pão caseiro maravilhoso. E uma pena que ela não está aí conosco mais. Mas o pão dela superou o pão da minha avó. E era tão gostoso, que um dia eu pedi a receita para ela. E ela chegou para mim e falou assim: Vicente, ela é super simples, tá? Olha, primeiro que eu não uso fermento, já vou te dar o pulo do gato, ela falou. Primeiro que eu não uso fermento químico. Eu tenho um fermento que eu já cultivo, é um fermento biológico que eu cultivo há muitos anos. Se você quiser, eu te dou até uma muda. Eu falei, nossa, opa! Aí você faz o seguinte, tá? Você vai pegar a farinha, você vai pegar o açúcar, você vai pegar o ovo, você vai misturar, você vai fazer. E ela me passou a receita direitinho. A quantidade, a sequência. E ela me deu. Aí sabe o que eu fiz? Quando eu peguei e eu fui fazer, cara, o pão não ficou igual dela. Não ficou igualzinho dela. Eu falei, mas por que não ficou? Eu segui a mesma quantidade. Vicente, você seguiu a mesma quantidade, mas você não fez a mesma ordem. Eu falei, caramba. Aí eu fiz a mesma ordem, mas eu mudei um pouquinho a quantidade, sabe? Não ficou igual. Aí teve uma outra vez, eu fui tentar fazer também, e aí eu não tinha o açúcar que ela tinha recomendado. Eu falei, eu vou botar um pouquinho menos de açúcar também, porque esse açúcar aqui vai deixar muito doce, então eu vou fazer com menos açúcar. Não deu bem. Pronto. Foram 3, 4 tentativas. Eu não segui o método delas direitinho e eu desisti de fazer o pão. Aquela mudinha que ela tinha me dado, sabe? Eu perdi aquilo. Eu também nem consegui cuidar da forma com que ela cuidava do fermento natural para fazer aquele pão. Por que eu estou contando isso? Porque eu vou te mostrar uma sequência e os ingredientes. E existe uma chance de você chegar amanhã, colocar isso em prática e alguma coisa dar errado. E se você tentar mudar a segunda vez e der errado, você pode acabar desistindo, igual desistir de fazer o pão da Nedina. Então, segue o método e não desiste, que eu te garanto que você vai ter mais tempo livre, ficar mais produtivo e ganhar mais dinheiro. Trabalhando com diagnóstico por imagem, veterinário e cardiologia. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo? Eu vou passar por essas 3 etapas, tá? Primeira etapa, horários pessoal e profissional. Aqui
Eu quero fazer até uma anamnese contigo. Você vai achar estranhíssimo o que eu vou trazer para você. Deixa eu botar o slide. Você vai estranhar, de fato, o que eu vou falar com você. Mas pode ser que o seu pai e sua mãe falaram com você e você não deu atenção. Que o professor da graduação não falou nada com você. O professor da pós-graduação também não falou nada com você. Os clientes, eles nem tocam nesse assunto. Seus colegas de profissão também vão falar que isso é uma bobeira. Mas eu estou aqui para te dizer. Presta bastante atenção aqui. Vamos fazer uma anamnese. Responde essas perguntas, ok? Você permanece com os hábitos de horários desde a época da faculdade? Porque eu não sei se você passou por isso na faculdade, mas era muito comum na minha faculdade eu virar a noite estudando. Às vezes, se eu não tinha aula de manhã, eu acordava mais tarde. Se eu tinha aula de manhã, eu levantava. Então, o horário de eu levantar era baseado no horário das aulas. Segunda pergunta, qual horário você dorme? Terceira, qual horário você acorda? Qual horário você começa a trabalhar? Esquece dos hábitos da faculdade. Se você se formou, agora você precisa ter um hábito de profissional. Só aqui você já consegue 2 horas de tempo livre para você. Você faz o que você quiser de 6 às 8. O que você quiser, é para você. Faz atividade física, faz nada, assiste um vídeo, estuda, toma seu café. E olha que interessante. Comece a trabalhar às 8 horas. Vou te contar uma história sobre isso aqui, tá? E que gerou esse resultado. Eu tenho hoje, eu comecei, né? Meu serviço volante do zero. Depois que eu terminei minha residência e vim para o Espírito Santo, comecei meu serviço volante do zero. E hoje, eu construí um serviço de múltiplas modalidades de exame, que trabalha como fixo, volante, teleradiologia, e que eu literalmente faturo múltiplos 7 dígitos, né? Vamos botar assim, né? Eu como radiologista veterinário produzo tanto quanto um médico. E uma unidade, nossa, uma unidade volante, ela estava com problema de performance. Porque ela estava oferecendo 2 modalidades de exame, mais cardio. Na verdade, eram 3, ok? Ultrassom, raio-x e ecocardiograma. E acontece que o serviço, ele tinha movimento, mas não estava com todo aquele potencial, sabe? E aí nós sentamos, a gente estudou, foi entender como é que estava. E o primeiro lugar que a gente foi na agenda. E a gente encontrou que já fazia algum tempo que a agenda do volante começava às 9 horas da manhã. E a equipe que estava rodando o volante se queixava que não tinha tempo. Mas olha que não estava fazendo tanto exame assim, mas faltava tempo. Mas o que estava acontecendo? O dia estava ficando muito espremido, principalmente a parte da manhã. Pô, você começa o exame 8 horas... Começa o exame 9 horas da manhã, ok? Pô, enquanto você tá lá, tá fazendo o exame, imagina que um outro se liga para você fazer lá do outro lado da cidade. Cara, cidade de manhã, você faz 2 exames, passou a manhã inteira, acabou, você só fez 2 exames. E você se sente muito cansado. Então o que a gente fez? A gente dilatou 1 hora antes. Por quê? Você chega, começa, sai de casa às 7 e pouquinho, começa o primeiro exame às 8 horas, dá tempo para você ir para o próximo, dá tempo para você ir organizando sua agenda. Se tiver um intervalo, você faz uma pequena refeiçãozinha ali, consegue adiantar um laudo. Ou seja, as coisas ficam, apesar de aumentar o tempo de trabalho, a gente pressiona menos. Sabe o que aconteceu? Essa unidade saiu de 28 mil de faturamento para 41 mil de faturamento. Mais de 10 mil reais. Só que para sair 8 horas, precisa dormir cedo.
Aí quando você dorme cedo, o seu ciclo circadiano, ele vai te regenerar. Você vai descansar. E aí você consegue acordar cedo. Inclusive, se você quer começar a acordar cedo, você precisa dormir cedo. Porque se você acordar cedo, mas dormir tarde, você não vai descansar. E aí sabe o que vai acontecer? Vai um esgotamento com você. Lembra que eu te falei que eu fiquei um tempão tomando... que eu cheguei a um esgotamento? Eu não seguia isso aqui. Eu cheguei a seguir os mesmos hábitos da faculdade. Eu dormia muito tarde e acordava muito cedo. E você pode encerrar a sua agenda às 18. Lógico, se não tiver... se tiver emergência, essas coisas... Isso aqui a gente... não estou falando sobre isso. Estamos falando sobre organizar um horário normal de trabalho. Segunda etapa desses nossos ingredientes, né? Primeiro, você precisa determinar a hora que você vai acordar, a hora que você vai começar a trabalhar e a hora que você vai dormir. Pronto. A partir daí, você vai separar os seus grupos de compromissos e distribuir na agenda. E que compromissos são esses? Exame, laudo, marketing, financeiro administrativo e vida pessoal. Oi, Vicente, o que você falou, cara? Que a gente não tá falando sobre ganhar tempo? Preste atenção. Eu falei que um erro são veterinários que começam a trabalhar com diagnóstico por imagem, eles entram no modo exame e eles não destinam horários para fazer laudo. Sabe o que acontece? Se a agenda encher, não tem horário para fazer laudo, laudo vai virar um problema na vida dele. Foi por isso que o meu serviço cresceu tanto. E foi por isso que os meus mentorados, que eles aprendem dentro do Imagem Dourada, a construir um serviço de imagem profissional e valorizado, é por isso que eles crescem tanto. Porque a gente não depende das formiguinhas. Quais serão as suas ferramentas? São essa aí, pode até anotar, olha só, essas três. Google Agenda. Vamos falar primeiro sobre o Google Agenda. Eu sei que tem muitos profissionais que eles ainda gostam de um papelzinho, né? Sabe aquela agendinha aqui? Cadê? Eu não tenho aqui mais. Não tem nem aqui, mas uma agendazinha de papel. Pega aqui uma agendinha de papel. Gosta bastante. Qual é o problema? É que a agenda tem que andar o tempo inteiro com a pessoa. Segundo, ele não consegue compartilhar compromissos e tarefas com ninguém. Então, por isso que é importante usar uma agenda eletrônica, digital. E uma gratuita, e é uma das melhores, é o Google Agenda. Porque você consegue compartilhar os compromissos, os horários do exame, uma tarefa, um local, tudo na agenda. Segundo, estação de trabalho. O que é estação de trabalho? Isso aqui é principalmente para imaginologistas e cardiologistas que tem alto volume de laudos para fazer e o laudo acaba roubando o tempo livre. Aí, ou seja, enquanto não tem exame, tem muito laudo para fazer e aí acabou, não vai faltar tempo. Na época, que eu imprimia os meus laudos, eu tinha até uma impressora do lado. Então, tudo num único espaço. O que eu recomendo? 3 slots de horários por dia para fazer laudo. Um de manhã, um na hora do almoço e um no final da tarde. Lembra que a gente estava montando, mostrei lá a base para montar? Então, só você colocar.